Oi, oi, poesia, nós por aqui, nós sou. Eu sou escritora, ativista e produtora cultural de Vitória da Conquista, na Bahia, e também faço parte da Raiz Livraria. Hoje estou aqui com vocês para a gente trazer algumas provocações, sugestões referentes à oficina de escrita autobiográfica, oferecido pela Raiz Livraria. E, em primeiro lugar, eu quero apresentar, a bibliografia de onde eu retirei as informações que eu vou trazer para vocês, esses questionamentos e essa possibilidade de a gente pensar a nossa própria biografia, ou seja, a nossa autobiografia, que diz respeito à história da nossa vida a partir de um ponto de vista, para que vocês, caso tenham interesse em ir direto a essas fontes, possam fazê-lo. Então, em primeiro lugar, este livro, que se chama Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da Gudrun Burkhardt, é uma médica antroposófica e ela traz algumas questões bem pertinentes relacionadas a cada setênio de nossa vida. Logo mais eu vou falar um pouquinho, destrinchar sobre os setênios, de forma breve. Claro, tem um livro inteiro que ela fala basicamente sobre isso, sobre cada setênio, o que acontece, ou a previsão do que aconteceria ou acontece em cada setênio. E a gente vai trazer assim, de forma pincelada. Se você quiser aprofundar, eu sugiro o livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da Gudrun. Também temos outras referências, mas esses referenciais mais literários. Eu vou aqui ler para vocês, para não ter dúvidas. Minha Formação, José de Alencar. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. E Caminhos, de João Brandão, de João Guimarães Rosa. Então, cada um aqui traz alguma inspiração relacionada a como a gente pode traduzir a nossa história por meio da escrita para o mundo, porque a gente pode partir de vários pontos. E qual será esse ponto? A gente vai partir de um ponto, de uma lembrança que nos é muito cara, mas essa lembrança ela vai ser mais positiva ou mais negativa do ponto de vista dos enfrentamentos que a gente teve que superar, o que fazer e superar dos obstáculos para chegar até aqui. Então, a gente vai fazer essa construção juntos a partir das sugestões, das perguntas que eu vou trazer aqui. E você aí pode pausar o vídeo a qualquer momento para fazer essa reflexão e anotar também os insights, anotar as respostas, caso você queira dar alguma resposta, começar a fazer seu texto. Ou se você já está com o seu texto autobiográfico pronto, começar a ver quais pontos poderiam ser ali melhor lapidados, para que ele tenha uma fluidez também, que ele se conecte com o leitor, porque a nossa pretensão como escritores e escritoras é sempre essa conexão, é que quem esteja nos lendo possa se ver também traduzido naquela leitura. Mas como fazer isso se eu estou contando a minha própria história de uma forma muito direta? E lembrando que a gente tem a permissão de contar de uma forma mais poética também, Não precisa ser assim, eu sou Noiane, tenho tantos anos, não precisa ser assim, Nós somos escritores, nós podemos florear um pouco mais, não no sentido de inventar, mas de fazer com que essas informações elas possam chegar de maneiras que não sejam assim tão diretas. Mas tudo é permitido quando você traz a informação de maneira genuína, Não estou dizendo que é proibido você colocar dessa forma como um resumo autobiográfico, mas a gente tem formas mais interessantes de capturar os leitores logo ali no início da narrativa. E vai ser sempre a partir de algum fenômeno, alguma memória que para você é muito cara. Então vamos lá para as próximas etapas. Um outro livro que eu acabei esquecendo de falar no primeiro tópico é O Menino 350, de Valmir Henrique de Araújo. Ele é um escritor daqui da minha cidade, Vitória da Conquista, e eu trouxe algumas inspirações que ele nos conta aqui, em sua história, que são bem interessantes para nossa composição também narrativa. Para uma boa história acontecer, ele diz assim: a história precisa ter o esquecimento, a gente passa por esse período do esquecimento daquele fato que aconteceu na nossa história, o lembramento, assim mesmo, não é a lembrança, o lembramento, o injustiçamento e o sentimento. Então, para haver uma conexão, isso é quase como se fosse uma jornada do herói, E cada um de nós, de algum modo, tem essa
possibilidade de se fazer o herói da própria história, porque nós somos os heróis das nossas próprias histórias, né? Isso, histórias de vida mesmo, não tô falando da ficção não, tô falando da história real, da sua história, da minha história. Cada um de nós, nessa composição autobiográfica, tem que buscar aí nos recônditos das lembranças essa esse fio condutor, que traz essas 4 características, segundo o Valmir, que são os temperos de uma boa história, né? Pra gente sentir aquela história bem saborosa, bem encorpada também, com esses temperos. Tem o esquecimento, o lembramento, a gente vai lembrar daquele fato, depois de tê-lo esquecido, claro. O injustiçamento, em alguma fase da nossa vida a gente também se sente assim, injustiçado por alguma questão, por algum acontecimento, enfim, pela fala de alguém ou pela atitude de alguém em nossas vidas. E o sentimento, qual vai ser a carga sentimental que a gente vai colocar ali e qual sentimento será esse? Porque você pode construir a partir de lembranças que sejam mais bonitas, né, dentro da sua memória, do seu fio condutor, e que vai te trazer sentimentos mais de alegria, de nostalgia, de repente lembrar de viagens que fazia com os meus pais, com os meus cuidadores, ou de brincar com os meus irmãos, ou de estar na rua jogando bola, costurando, alguma lembrança que seja algo que te traga sentimentos mais alegres, mais suaves, mais bonitos, né? Ou pode ser a partir, inclusive, desse injustiçamento de você lembrar de coisas que te tragam mais algum tipo de mágoa, de raiva, de sentimento de solidão, dessa experiência da solidão, na verdade, né? Que não é nem um sentimento, mas é uma experiência humana, em que todos, mesmo envolto às multidões, passa, né? Dessa experiência solitária, né? Do viver. E você pode começar a partir de qualquer ponto, né? Isso é indiscutível, contanto que traga uma carga de sentimento que envolva, que abrace a quem está lendo sua história como uma história que poderia ser sua também, né? A gente, quando está lendo uma história, a gente muitas vezes pensa dos dois, ou essa história é completamente diferente de mim, da minha vida, isso é positivo também, porque isso conecta pela curiosidade, pela vontade de saber o desfecho daquela história, que é muito diferente das coisas que eu já vivenciei na vida, então eu quero conhecer um outro ponto de vista, uma outra forma de vivenciar a vida, ou a gente pode também, né, ter uma identificação pela semelhança, por falar, poxa, isso aqui parece que a pessoa está escrevendo sobre a minha vida também aqui, por meio desses sentimentos carregados, né, sejam eles mais de alegria ou mais de tristeza, mais de uma nostalgia, de uma saudade, ou mais dessa angústia mesmo pela separação inevitável, né, das pessoas, enfim. Então, esse é o primeiro passo, a gente saber esses 4 temperos e prosseguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os setênios e o que cada um pode dizer a nosso respeito e o que pode nos informar também para a nossa construção autobiográfica. Como eu falei, a gente vai apresentar os setênios aqui numa pincelada mesmo, porque o mais importante nesse momento para a nossa construção são os exercícios. Mas antes desses exercícios, logo mais está chegando, a gente vai saber um pouquinho o que são esses setênios e o que cada um pode informar para a gente. Então, de 0 a 7 anos é o mundo do sentir, as memórias afetivas. Nesse momento, no espaço ideal, porque a gente está partindo do pressuposto de um espaço ideal de crescimento e desenvolvimento do nosso ser, né? Do ser humano que nós todos somos, desde a tenra infância. Então, do 0 aos 7 anos, a gente tem essa possibilidade de experimentação e de entendimento de que o mundo é bom. Então, vão ter construções afetivas ali muito fortes, com os nossos cuidadores, com pessoas que estão mais próximas da gente, que a gente desenvolve uma relação de confiança, e aquela relação de confiança, ela pode ser uma relação que vai se confirmar positiva ou negativa a partir do ponto que o cuidador, ou a cuidadora, ou quem está ali presente na figura do adulto, né? Porque precisa ser a figura do adulto para a gente ter esse olhar de admiração e falar, olha, eu quero ser igual a esta pessoa. Nesse período a gente está nessa construção de vínculo afetivo e também de entendimento de que o mundo é bom, né? A gente está sendo cuidado por nossos pais ou outros cuidadores. Dos 7 aos 14 anos,
a descoberta do outro e da socialização. Então, a gente já começa ali, a partir dos 7 anos, descobrir amizade, descobrir essa possibilidade de extensão para além da família. É um momento em que muitos estão ou adentrando a escola ou compreendendo a escola como esse ambiente de socialização, né? E de a gente descobrir outras histórias para além daquelas que a gente vê no nosso núcleo familiar ou na nossa comunidade, né, mais próxima. Então, nesse momento, a gente tendo um campo ideal de crescimento e desenvolvimento, a gente vai pensar como o mundo é belo, justamente por conta do encontro, o encontro com o outro, a descoberta de outras histórias para além da sua própria e a formação de vínculo pela amizade. Dos 14 aos 21 anos, a gente entra numa fase mais de identidade, né? Busca pelo sentido, busca do sentido da vida. Uma fase de questionamentos e a frase que resume esse período seria: o mundo é verdadeiro. E nesse momento que você descobre o mundo verdadeiro, você também vai descobrir as partes críticas do mundo, né? Numa formação, volto a dizer, porque a gente precisa reiterar isso, infelizmente, talvez a maioria das pessoas nem tenham contato com essa formação do setênio de uma forma tão saudável assim, o quanto seria o ideal. Mas dentro de uma idealização, de um espaço confortável para se crescer e desenvolver, né, com cuidadores que são, que passam a você confiança, o seu desenvolvimento seria por aí, né, nesse sentido mesmo do o mundo é bom, do 0 ao 7, o mundo é belo, dos 7 aos 14, e o mundo é verdadeiro, dos 14 aos 21, que você vai começar a descobrir as outras faces do mundo e das pessoas e as suas próprias. E vai começar a questionar muito mais e se compreender nesse momento como alguém que quer se diferenciar, né? Porque em muitos momentos a gente pensa que os adolescentes, nós também, né? Quando fomos adolescentes, a gente era os diferentões, ou queria ser os diferentões, mas isso é uma fase do desenvolvimento comum, ou que deveria ser comum a todas as pessoas, né? Estando num ambiente salutar, mesmo assim, a gente tem a necessidade de apartação, de a gente realmente se distanciar daquele núcleo familiar e se sentir diferente em um outro grupo que também está se sentindo diferente naquele momento, que são os nossos pares, né? Adolescentes também, até os 21 anos de idade. E depois a gente começa continua dos 7 anos, né? Dos 21 aos 42 anos, aqui a gente já tem essa fase que a gente coloca 3 setênios juntos, dos 21 aos 42 anos, porque é uma fase que a gente está mais ou menos ali naquela luta pela sobrevivência e tentando entender o seu lugar no mundo a partir do ponto de vista também de, tá, eu cresci, agora já não sou mais criança nem adolescente, e o que eu vou fazer a partir de agora? Como eu vou me virar no mundo sem meus cuidadores, sem meus pais, né? E aí a gente tá naquela fase mesmo de tentando se encontrar, se ajustar a esse mundo, a essa caoticidade do mundo também. Então é o momento dos desafios e também de muitas realizações, né? A partir dos 42 anos até os 63, a gente já começa com um momento de reflexão, maior reflexão acerca do que foi feito até então, talvez até uma reformulação da vida, né, a partir do que foi feito e pensando em transformar, de fato. Mas é uma fase mais de reflexão e também de colheita, porque se a gente ficou 21 anos, vamos dizer assim, lutando, buscando o nosso lugar ao sol, a partir dos 42 anos a gente começa também a ver frutos, né, a colher um pouquinho dos frutos e das flores desse período aí de 21 anos que a gente passou tentando plantar alguma coisa e regar as sementinhas, enfim. E a partir dos 63 anos, o que se espera é que a pessoa geralmente realmente tenha se nutrido, né, de todas as formas possíveis na vida e seja esse momento mais de sabedoria, de você conseguir passar isso adiante para as outras pessoas também, como uma forma de experiência, de inspiração, né? É uma fase que você já pode ter construído o seu legado, né? E como eu falei antes, né, no início, não é algo fechado, não é algo que deva ser assim para todos, nem todo mundo vai vivenciar desta forma aqui, né? Porque depende de vários fatores, mas é importante que a gente saiba que há uma leitura a partir de alguns estudos que relacionam os setênios a a esses sentimentos, a essas mudanças que a gente vai começando a ter em nossa vida. Então, é de 7 anos. E a primeira reflexão, que você pode parar o vídeo nesse momento também e pensar um pouquinho aqui,
qual desses ciclos mais impacta a minha história, mais impactou a minha história, né? E aí eu tô falando com pessoas adultas que podem ter a partir de 21 anos de idade, então pode ser qualquer ciclo, né? A partir do seu ponto de vista. Se você tá com 63 anos, você vai pensar em todos os ciclos antes dos 63. Se você está com mais de 63 anos, pode pensar também em todos os outros que vieram antes, né? Se está com 25, vai pensar nos que vieram até então. E qual desses, né, que impactou mais, que você percebe que você teve uma virada de chave ou alguma coisa que marcou, pode ter sido algo externo, porque às vezes é algo interno, no sentido da virada de chave mesmo, mas pode ser algo externo. O que você vivenciou externamente que te fez ter um impacto muito grande na vida e talvez reestruturado a sua forma de pensar e quem sabe possa ter entrado aí também até a arte, a escrita. Compartilhando um pouquinho da minha história para que vocês compreendam onde eu quero chegar nesse sentido autobiográfico relacionada à nossa atividade de escritores e escritoras. Eu comecei a voltar para a escrita depois que eu perdi minha mãe. Eu estava com 22 anos de idade, ou seja, já tinha passado dessas primeiras 3 fases aí de setênios, estava adentrando o 4º setênio da minha vida, e foi algo muito impactante, né? Porque a gente realmente tinha uma relação que era de amizade, de cumplicidade e de um porto seguro. E eu me senti sem esse porto seguro. Comecei a ter crise de ansiedade por conta disso. Isso foi uma virada de chave na minha vida também, até porque antes eu não via as questões psicológicas como algo que devesse ser realmente tratado, né, a partir de conversas com profissionais, quiçá também, né, de medicamentos quando necessário. E aquilo ali modificou muitas coisas em minha vida e me trouxe a escrita, porque me trouxe uma internalização e uma necessidade visceral de recomeçar a escrever. Porque eu escrevia já desde muito cedo, mas quando eu fiz faculdade foi um período de afastamento da arte, da literatura, né? Eu fiz faculdade de nutrição, minha primeira graduação, então nesse período eu comecei a escrever, comecei a escrever no blog, comecei a escrever como se eu estivesse escrevendo para minha mãe e no fim de tudo, né, nesse período, virou livro. Meu primeiro livro chama-se Ventre de Mãe. Então, eu começo a contar a minha história, eu posso começar a contar a minha história autobiográfica, que se relaciona, porque é isso que a gente quer saber, né? A história por trás da história. Então, como é que a gente começou essa história de escrever? Por que que a escrita veio para nossa vida? Como ela nos chegou? Pode ter sido algo muito natural e a gente talvez nem vá se lembrar do ponto em que a literatura chega na nossa vida como uma profissão, mas pode ser que tenha sido algo muito marcante e você pode começar a contar a sua história a partir desse momento, dessa virada de chave. Mas, se você quiser diferente, vamos para as próximas reflexões e dicas e você pode ir parando o vídeo sempre que quiser para refletir e anotar, que é sempre muito bom. E aí, escreveu alguma coisa? Não? Ainda tá com muitas dúvidas? Então vamos lá, agora você vai escrever, que agora é pra gente escrever mesmo. Olha só, temos o exercício da memória sensorial. O que é isso? Você pode escolher, eu recomendo primeiro fazer por um sentido, mas depois você pode fazer por todos os outros sentidos. Mas recomendo você começar por um sentido que talvez em você seja mais aguçado. O olfato, eu tenho uma memória olfativa boa. Né? Eu lembro do perfume da minha mãe, eu lembro do cheiro da comida da minha irmã, eu lembro do cheiro do curral, não sei. Tenho uma memória olfativa boa, então vou pegar por essa memória primeiro. De audição, você tem lembrança, uma memória auditiva melhor, né, de ouvir coisas, de repente você ouviu algo atrás da porta, assim, quando você era criança, e aquilo ficou na sua memória. Talvez você não esteja nem lembrando agora, mas só de eu falar, talvez ative alguma coisa aí em você. Você fala, poxa, olha, teve isso. E aí você começa a escrever a partir disso, dessa memória auditiva. A memória também, né, imagética, ocular, que você tem uma memória fotográfica melhor. Então, você pode começar a escrever por esse sentido também. E tem a parte mais do tato, de fato, né? E de você pensar no toque, o que esse toque pode representar e ter memórias também relacionadas a
essa pele, realmente, né? Nossa pele guarda muito da nossa memória, né? As nossas células guardam muito das nossas memórias que às vezes a gente não consegue conscientemente trazer, mas quando a gente para um pouquinho para respirar, quase como numa meditação mesmo, você vai respirar um pouquinho, fechar os olhos e trazer a partir dessa memória. Essa memória vai ser a memória olfativa, ou vai ser a memória auditiva, ou tátil, né? Ou vai ser a memória ocular. E você vai escolher isso, né? O seu paladar também, caso, enfim, comida é uma das memórias que geralmente as pessoas relatam muito, ou porque é a comida favorita, ou o almoço de domingo com a família, cada um tem sua construção aí, né, de história e pode construir sua narrativa a partir dessa memória sensorial. Então é o primeiro exercício. Escolha um e tente fazer um trecho, um parágrafozinho, falando sobre essa memória, sem nenhum compromisso, despretensioso mesmo. Aí você pausa o vídeo e daqui a pouco você vem para fazer o segundo exercício. Pronto? Agora nós vamos para a perspectiva da narrativa. Você vai escolher um momento que você já sabe, que você já tem na memória, assim, bem gravado, um momento marcante da sua vida, que você se sinta confortável. Claro que esses exercícios aqui e os trechos que você vai escrever, de repente, não necessariamente vão fazer parte do seu texto que vai para o livro. Então, talvez tenham coisas que você não queira que vá para o seu texto que vai fazer parte do livro, né, da autobiografia. Mas, para o exercício, pode ser importante para você ativar outras memórias que, de repente, você não teria acesso se não fosse a partir desses exercícios. Então, vamos fazer essa perspectiva narrativa com um acontecimento que tenha sido marcante para você, mas que você não tenha dificuldade em relatar, mesmo que seja só para você, porque eu sei que tem assuntos que são mais delicados e às vezes nem mesmo a gente ainda não tem a ferramenta, né, interna, emocional para escrever. Então precisa ficar um pouquinho mais guardada. Mas aquela que você sabe que foi marcante, como eu falei para vocês, da morte da minha mãe, que aquilo foi muito impactante para mim, né? Isso tem 10 anos já e ainda reverbera muito em minha vida, mas hoje eu consigo falar sobre isso de uma forma muito mais natural e tranquila do que se fosse 2, 3 anos depois do acontecido, que eu ainda estava muito abalada. Então, você pode pegar um assunto que foi marcante, uma memória, um momento marcante da sua vida, e você vai trazê-la em duas perspectivas. E como se não fosse você. Você vai narrar como uma criança vendo aquele fato, como uma criança poderia narrar vendo aquele fato que está acontecendo. E como uma pessoa idosa vendo aquele mesmo fato, como uma pessoa idosa poderia narrar aquele fato que aconteceu em sua vida, que foi muito marcante. Esse exercício também é muito importante para a gente perceber a forma que a gente vai colocar no nosso texto, porque a gente pensa sobre o conteúdo, que é muito importante, mas a gente precisa pensar também na forma que a gente vai dar aquele texto. Quais palavras que a gente vai usar? A gente pode usar palavras que sejam de um vocabulário que aproxime mais, que traga, vamos dizer assim, mais facilidade na apreensão do conteúdo, ou pode ser um vocabulário um pouco mais rebuscado, talvez de alguém que já tenha vivido mais no tempo e tenha construído, né, uma bagagem maior, com um vocabulário um pouco mais rebuscado, mas que mesmo assim, né, não necessariamente precisa ser desta forma, é uma escolha estética, né, de quem está escrevendo, mas para que você entenda também, além da perspectiva de um ponto de vista, de um olhar infantil e de um olhar do idoso, você possa também pensar na forma que você vai escrever. Com quais palavras você vai dizer aquilo, que a gente pode dizer a mesma cena pode ser falada de diversas formas, né? E aí, tendo essas perspectivas que são bem distantes, porque uma criança tem uma certa bagagem emocional e vocabular também, e um idoso já tem uma outra bagagem emocional e vocabular, e tá a mesma cena sendo descrita por dois extremos, vai ser bem interessante para esse exercício de ativar também para você a sua forma, como você quer colocar, né, a sua história escrita ali para as outras pessoas. O terceiro e último exercício proposto aqui é bem simples, mas ao mesmo tempo pode ser um fio condutor bem interessante para você. E você pode pegar qualquer outro elemento para levar como esse fio condutor. Mas essa é uma ideia e sugestão, e você pode segui-la e perceber o quanto que isso vai ativar também as suas lembranças e, consequentemente, a sua memória também. Qual a sua cor preferida hoje?
Essa é a pergunta de provocação. Você vai pensar na sua cor preferida ou nas suas cores preferidas hoje, e a partir de compreender qual é a sua cor preferida, você vai buscar na sua memória o porquê de ser essa a sua cor preferida hoje. Como você chegou a essa cor preferida ou a essas cores preferidas? Porque, né, tem gente que gosta do arco-íris, tá? Mas por que que você chegou a esse gostar dessas cores? O que que te impulsionou a compreender que essa cor, essas cores são as suas preferidas hoje? Tem uma história aí. E aí essa história você pode contar a partir, né, do seu ponto de vista, da sua narrativa, de maneira bem simples, no máximo 5 linhas. Isso pensando que você tá aí fazendo seu exercício direitinho. Então, escreva. A gente teria um outro momento, se fosse na oficina, do compartilhar essas experiências, que é um momento muito rico, mas que a gente pode compartilhar em um outro momento, né? Não esse. E a gente entender mais ou menos o que ativou em cada um esses exercícios. Agora, eu queria deixar também uma sugestão que é bem interessante para quem quer dar continuidade a essa trajetória autobiográfica, que eu acho muito importante manter, é um diário de memórias. Você pode começar a qualquer momento, com qualquer idade, não tem problema algum. O, o único, a única, não é nem sugestão, a única coisa que precisa é da sua disposição do caderno e da caneta, porque o ideal seria manter esse diário da memória num caderno mesmo, para que você pudesse ter esse contato com a caneta, com o papel, e isso vai fazendo com que outras conexões sejam ativadas em você e quem sabe até outras memórias aí venham se desadormecer, né? E voltar à tona para que você se compreenda um pouco melhor, porque a nossa autobiografia, ela é meio que um processo terapêutico também, né? É importante que, dentro do possível, a gente vá até onde consegue ir emocionalmente, psicologicamente, se precisar de um auxílio também de profissional, né, nesse sentido, para um suporte emocional, é importante que seja procurado, porque o nosso objetivo aqui é traduzir o quanto que a nossa história, mesmo com todos os perrengues que possam ter acontecido, nos trouxe até esse momento, até o momento que você está assistindo esse vídeo, até o momento que você está escrevendo o seu texto, falando sobre a sua trajetória na arte e especialmente na literatura, até o momento em que nós, né, pudermos confraternizar a existência de um livro que é tão potente, que vai contar a história por trás da história de tantos autores maravilhosos. Então, é realmente muito precioso a gente poder contar, né, com essa oportunidade, com essa possibilidade de contar a nossa própria história sob nossa própria perspectiva e a partir de pontos específicos. Como eu falei, são sugestões, algumas provocações. Tenho certeza que tem muitas outras possibilidades de a gente pensar. Trago algumas outras referências também. Falando de diário aqui, né? Eu preciso trazer algumas referências literárias, caso vocês não tenham lido ainda, vale muito a pena. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que fala, né, sobre essa força dessa mulher e dessa experiência mesmo pessoal com a escrita. Ela fala muito sobre essa experiência dela com a escrita, com a leitura, além das dificuldades e essa questão da pobreza mesmo, da fome, das dificuldades que ela passou junto aos filhos. Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, que são reflexões sobre vida e criação, né? É muito impactante também. E Infância, de Graciliano Ramos, que traz lembranças e atmosfera do passado, que talvez também traga algumas luzes e inspirações para você dar continuidade à sua escrita autobiográfica ou dar início. Então é isso, eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos que vamos!